Em meio a esse surto da síndrome respiratória aguda grave, muitas pessoas estão com dúvidas sobre como lidar e como se prevenir. Por isso, o JD1 veio conversar com a médica pneumologista Andréa Cunha. Tudo bem, Andréa? Tudo bem, vamos conversar. Doutora, o que é essa doença e quais são os principais sintomas que a população deve ficar atenta? Então, primeiro, o que acontece é a síndrome gripal, que é o que a grande maioria da população tem. Então, a síndrome gripal, as pessoas vão ter sintomas como tosse, seca ou produtiva, febre, dor de garganta, coriza. Tudo isso aí já é síndrome gripal. Quando a gente fala sobre síndrome respiratória aguda grave, é quando a pessoa, além desses sintomas, ela tem prostração, tem sintomas como queda da saturação, que é a oxigenação está baixa, e aí são sintomas graves que muitas vezes precisa até de internação e muitas vezes até de uma internação em unidade de terapia intensiva. Mas a grande maioria da população tem a síndrome gripal. Doutora, como que essa síndrome se propaga e quais os vírus mais comuns associados aos casos registrados aqui no estado? E também o nosso clima colabora com isso? Sim, colabora bastante. Então, assim, quando a gente fala em infecções respiratórias virais, a gente tem uma enorme quantidade de vírus, tá? Então, os principais, influenza, que entra influenza A e B e seus subtipos, vírus sincicial respiratório, Covid, adenovírus, rinovírus, para-influenza, então é uma enorme quantidade. Os que mais estão causando internações têm sido influenza A, tá? E também vírus sincicial respiratório tem acontecido. Tá? O nosso clima, ele colabora no sentido mais das variações bruscas de temperatura. Então, a gente muitas vezes está com 30 graus e cai para 12. Para quem tem sintomas respiratórios, isso é prejudicial. Então, quem tem uma asma, um enfisema, um idoso, uma criança, isso pode ser bastante prejudicial. Doutora Andréia, quais são os principais fatores de risco para contrair essa síndrome e por que alguns grupos, como as crianças e os idosos, como você já citou, são mais vulneráveis? Então, uma mesma infecção em diferentes pessoas pode dar sintomas diferentes. Então, muitas vezes, uma pessoa que está com seu tratamento em dia, com a sua imunidade boa, ela vai ter sintomas brandos. Então, uma dor de garganta, uma irritação, uma tosse leve e uma recuperação rápida. As crianças, os idosos ou pessoas que têm muitas comorbidades, elas têm uma imunidade mais frágil, né? Então, o que acontece? Essa carga viral pode dar sintomas não só na via aérea superior, mas também pode descer para a via aérea inferior. E os vírus abrem porta para pneumonia viral no começo e muitas vezes pneumonia bacteriana. Por isso, idosos, crianças, pessoas que têm a imunidade baixa, por exemplo, pacientes que convivem com HIV, diabetes não tratado, são todos casos em que a resposta do hospedeiro ao vírus ela é prejudicada. Doutora, e como que a população pode se prevenir? E também essas prevenções variam de acordo com as estações? Olha, principalmente, então a gente tem uma sazonalidade. Os vírus, eles têm um comportamento, e nessa época do ano, de maio a agosto, aqui na nossa região, é a época em que os vírus estão no pico de incidência. Então, nessa época, em que está mais friozinho, as pessoas costumam ficar mais em ambientes fechados, né? Tudo isso propaga, ajuda na propagação. Então, a gente precisa deixar os ambientes, dentro do possível, mais ventilados, evitar grandes aglomerações, ter a consciência de que se está gripado, usar uma máscara ou, de preferência, não ir na fase aguda a um ambiente onde tem muitas pessoas. E, principal, gente, é a vacinação. Então, a vacina da gripe, por exemplo, ela é gratuita, está oferecida para toda a população e não está cumprindo a meta. Então, a população ainda não se conscientizou da importância da vacinação da gripe e como isso pode ajudar não só o indivíduo, mas uma pessoa que mora, por exemplo, com um idoso. Ele se vacinando, ele já está sendo uma barreira, um escudo para ajudar também que esse idoso não tenha uma gripe ou tenha uma menor exposição, uma menor chance. Tá? É dessa forma. Doutora, muitas pessoas também estão associando essa síndrome com a Covid. Tem alguma associação além dessas formas de se prevenir? Olha,
a infecção, os vírus deram uma mudada no padrão, tá? Então, existem vários estudos que para a gente verificar o porquê que isso aconteceu. Então, após o Covid, alguns vírus, eles mudaram um pouco a época de circulação. Tá? Então mudou o pico, muitos vírus começaram a acontecer, mas é como se a gente tivesse ficado com a represa, né? Porque a gente ficou em isolamento, a gente usou muito tempo de máscara, então esses vírus deixaram de circular por um período para circular mais em outros. Então mudou um pouco aquilo que a gente tinha muito bem certo, de alguns vírus circularem no mês tal, outros no mês tal, então isso mudou um pouco, tá? Mas assim, o que a população tem que fazer? Vacinação, todo mundo tem que se hidratar, tem que fazer soro fisiológico, até deixei um sorinho ali para a gente lembrar, fazer lavagem nasal. As crianças, dentro do possível, quando tiver criança gripada, se os pais puderem manter em casa, porque não é só o coleguinha que vai pegar, é o coleguinha, a mãe que tem diabetes, o avô que tem hipertensão e infarto. Então, essa propagação do vírus no paciente mais frágil, na pessoa mais frágil, é o que é prejudicial. Então, a vacinação, fazer o tratamento, evitar aglomerações é o principal. Doutora, muito obrigada por conversar com a gente sobre isso. Fique à vontade para deixar um recadinho para o público. Olha, pessoas, precisamos tomar vacina da gripe. Esse é o principal ponto, tá? Então, elas estão acontecendo, tem os horários. Se você entra ali, Vacina Campo Grande na internet, você já descobre o posto, a unidade de saúde que tem mais próximo a você. Temos que fazer o uso das medicações de uso contínuo. Vamos supor, uma pessoa que tem uma diabetes tem que estar com a sua diabetes compensada, porque uma diabetes não compensada, ela facilita com que uma infecção que seria simples, de repente vire uma pneumonia, vire um caso mais grave. Quem tem asma e precisa usar suas bombinhas, eu deixei algumas aqui, por exemplo, tem que estar com o seu tratamento de manutenção em dia. Então, a pessoa tem que estar tratando as suas doenças de base e para ter uma boa reserva, para conseguir encarar o vírus da melhor forma e com menos efeitos adversos. Tadeu1noticias.com, a notícia no seu celular.